prosseguimento ao evento, eu convido para proferir a primeira palestra, intitulada Configuração de Redes Financeiras e Mudanças Espaciais na Cidade, a professora doutora Leila Cristina Dias, da Universidade de Santa Catarina. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite formulado pela comissão organizadora para participar deste seminário, né, que é um convite que cria a oportunidade para eu apresentar um conjunto de ideias, que essas ideias estão inscritas num projeto em curso, no apoio do CNPq, sobre mudanças na configuração de redes financeiras e microfinanceiras no Brasil, mudanças espaciais, normativas, econômicas e políticas, né? E essas mudanças estudadas à luz do processo mais amplo também de transformação do sistema financeiro internacional. Essa pesquisa ela tem algumas frentes de trabalho. Uma frente é o estudo da reorganização espacial das redes bancárias no Brasil. Uma outra frente é o estudo da configuração geográfica de redes de microcrédito. E essa é uma frente, eu conversava há pouco com a professora Maria Laura, particularmente interessante, onde a gente está conseguindo um pouco, né, eu lembro do Latour, né, seguir os atores e ser capaz de enxergar a maneira como essas instituições constroem suas escalas de ação e como capitais globais se localizam, enfim, em determinados pontos do território nacional. Na verdade, essas linhas de análise têm permitido que a gente acompanhe um pouco o que eu diria que chamaria de complexificação dessas redes financeiras e microfinanceiras. Já ouvi alguém dizer que complexificação é um termo talvez abusado no momento, né? A gente abusa, a gente não sabe direito o que fazer, ele se tornou mais complexo, mas de fato é uma complexificação pela emergência de muitos novos nós, invenção e reinvenção de serviços, de produtos financeiros e novos fluxos aí que articulam lugares mais ou menos distantes. Então, nas últimas semanas, talvez mais que semanas, meses, uns 2 meses preparando essa apresentação, eu diria que eu precisei fazer um longo percurso para tentar chegar na metrópole. Eu não sei se eu cheguei adequadamente, enfim, a gente vai depois discutir, porque eu não trabalho com a metropolização, eu não trabalho com a metrópole, eu trabalho com essa configuração das redes, né? Desde doutorado nas redes de telecomunicações e depois eu migrei para as redes financeiras. Então, o objetivo da apresentação é trazer e mostrar alguns dos caminhos através dos quais geógrafos e outros cientistas sociais têm avançado na pesquisa sobre o processo de financiarização contemporânea, no estudo dos seus nexos, de seus atores e de suas implicações na dinâmica política e territorial, e isso em múltiplas escalas geográficas, incluindo a escala urbana metropolitana. A apresentação vai estar dividida em 3 partes. Na primeira, eu procurarei apresentar os principais termos do debate desta literatura, e que eu diria que é uma literatura que não cessa de crescer no âmbito daquilo que se denomina de geografia das finanças. A segunda parte vai
discutir a metrópole paulista como principal lugar, ponto de convergência das redes bancárias e financeiras no Brasil. E, finalmente, uma tentativa de trazer alguns dos desafios que estão colocados para as pesquisas, para as análises. A gente poderia começar dizendo que globalização financeira e financiarização global são expressões criadas para designar o conjunto de mudanças que, nas últimas décadas, configuram um mundo no qual a lógica das finanças tem marcado praticamente todos os campos da vida social, ou seja, uma financiarização que não decorre somente da ação dos tradicionais capitais bancários. Um autor bastante referenciado no Brasil, François Chinet, ele vai utilizar o conceito de mundialização financeira para designar a emergência de um espaço financeiro mundial que resulta da liberalização e desregulamentação iniciada pelos Estados Unidos nos anos 70 do século XX. Um processo de desregulamentação que atinge outros países centrais ao longo, enfim, dos anos 70, 80, e que vai reorganizar suas políticas econômicas e desmantelando muito do controle sobre os movimentos de capitais. Países periféricos e semiperiféricos da América Latina vão iniciar suas reformas econômicas e financeiras a partir de 1985. Então, o que a gente observa é que, desde então, cresce muitíssimo a circulação internacional de fluxos financeiros sem controle, ou muito pouco controle, das autoridades monetárias dos Estados nacionais. O Ladislau Dalbor traz um dado interessante para o ano de 2001, mostrando como, naquele ano, a circulação financeira internacional ultrapassava 1,8 trilhão de dólares por dia, para uma base de trocas efetivas de bens e serviços da ordem de 20 a 25 bilhões. Ora, isso significa uma circulação especulativa 70 vezes maior do que seria necessário para cobrir atividades econômicas reais. Alguns dados mais recentes apontam que entre 1980 e 2007, os ativos financeiros cresceram cerca de 4 vezes mais que a riqueza real, que o crescimento do PIB. Esse processo de financiarização é um processo, na verdade, por meio do qual o sistema financeiro, que não é apenas capitalista, mas também liberal, cria riqueza financeira de uma forma relativamente artificial. E mais também é o processo pelo qual os rentistas, e vários estudiosos têm mostrado, associados aos profissionais liberais do setor financeiro, conquistam um controle importante sobre uma parte substancial do excedente econômico produzido socialmente. E a renda se concentra nos 1 ou 2% mais ricos da população, como vem mostrando uma série de pesquisas. Ora, num contexto no qual os grandes bancos internacionais privados assumem cada vez mais tanto a direção e o controle da circulação quanto a reprodução financeira, o que a gente assiste ao longo das 4 últimas décadas é a expansão do sistema creditício e sua progressiva dissociação do sistema monetário. Vários autores mostram como ainda nos anos 80 esse sistema monetário, que dependia fundamentalmente dos processos de circulação e realização de bens, se ele depende do sistema financeiro, sistema monetário, desses processos de circulação, poderia-se inferir que a expansão financeira tenderia a justificar-se por uma extensão de práticas especulativas. Ora, em razão dessa crescente integração dos mercados, o que a gente observou nessas últimas décadas é que uma crise que começa localizada num ponto do espaço impacta de maneira diferenciada lugares distantes do choque inicial. Então, essa aceleração, e a gente sabe que o capital está sempre em movimento, essa aceleração da mobilidade espacial do capital e das crises se traduz em instabilidade financeira em todas as escalas geográficas. Ao longo da crise financeira iniciada em 2008,
os derivativos, que são instrumentos financeiros de gestão de riscos de toda a ordem, que são teoricamente concebidos para proteger os agentes econômicos de variações de câmbio, de preços de produtos, de taxas de juros, de liquidez, constituindo eles mesmos um novo fator de instabilidade. Muitos autores já mostraram que esses derivativos representam um dos instrumentos prediletos dos especuladores. As pesquisas que a gente vem desenvolvendo têm mostrado, isso é interessante, que é no encontro entre ações que são empreendidas em diferentes escalas espaciais que os sistemas financeiro e bancário se reorganizam no Brasil. A ação dos atores hegemônicos internacionais, instituições, governos e banqueiros, essa ação leva a uma aceleração no processo de centralização das instituições financeiras, através de processos de fusões, de aquisições. O Banco Central do Brasil, como eu acho que a quase totalidade dos bancos centrais no mundo, esses bancos centrais eles são interlocutores, na verdade, de primeira grandeza com os atores internacionais e produzem normas que, de certa forma, vão adequando ou adaptando os sistemas financeiros a uma opinião internacional. Os banqueiros nacionais e suas associações de classe vão integrando às suas ações os mecanismos que operam na escala internacional, ou seja, vão buscar ampliar a concentração de capital através de fusões e incorporações e vão exercer influência muito superior à influência exercida por outros atores sociais sobre empresas e sobre governos. Na pesquisa que nós temos desenvolvido, foi possível concluir que a reorganização espacial das redes dos grandes bancos privados no Brasil, nacionais e redes estrangeiras, resultaram, nós chamamos, de processos adaptativos e de processos inovadores. A partir da segunda metade dos anos 80, condicionantes externos e internos mudaram a trajetória do sistema bancário e a mudança dessa trajetória é como se ela demandou uma nova geografia, né? Ou seja, essa nova geografia que foi caracterizada pela retração de agências bancárias no interior de todas as macro-regiões brasileiras e, simultaneamente, expansão nas maiores regiões metropolitanas do país. E talvez tenha tempo no debate depois para explicar um pouco mais esse processo. Mas eu diria que, em outras palavras, uma adaptação espacial às novas condições macro e microeconômicas. Mas o interessante é que essa nova geografia não poderia ser tolerada por muito tempo, né? Os bancos precisam de ter pontos, se fazer presentes no território. Isso, então, levou os bancos a inventarem, eu diria, ou reinventarem essa figura tão conhecida dos brasileiros, que é a figura do correspondente bancário. E que eu chamaria de um certo objeto híbrido, que combina serviço, tecnologia de comunicação e produto e resulta de uma forma superior de inteligência financeira, como diria o professor Milton Santos, sobre essa capacidade das firmas de inventarem novos produtos sobre o capitalismo financeiro. É interessante que, embora parte da legislação que regulamenta os correspondentes bancários não seja propriamente nova, as primeiras regulamentações datam da década de 1970, foi a partir de 99 que um conjunto de resoluções do Banco Central organizou esse tipo de atendimento desenvolvido geralmente por agências lotéricas e outros estabelecimentos comerciais contratados pelos bancos para a prestação de serviços bancários. Estudos acadêmicos, matérias jornalísticas, tem destacado a emergência, né, tem chamado isso de um modelo brasileiro de correspondente bancário que é único, tanto pelo alcance, pela escala e pela qualidade dos serviços prestados, quanto pelas novas plataformas tecnológicas que possibilitam a provisão dos serviços. Além, interessante, da disseminação desse conceito para os demais países latino-americanos. Num contexto então, de aumento da concentração bancária, bancos buscaram economias de escala e de escopo, infraestruturas que dessem suporte às operações financeiras e de capital humano. E, ao mesmo tempo, inovaram
ampliando seu alcance espacial numa escala sem precedentes, através dos correspondentes bancários. Eu diria que reafirmando, assim, o quanto o domínio do espaço constitui fonte de poder para instituições bancárias e financeiras. Um pouquinho de água. É interessante, quer dizer, a gente vai vendo o desenho no mapa, né, do processo mesmo de diferenciação do espaço e desse espaço se adaptando a novas condições políticas e econômicas. Ora, mas longe de eliminar a importância dos lugares nos processos financeiros, essa chamada mundialização financeira não tornou a geografia imaterial. É isso que a pesquisa tem mostrado. Ao contrário, a localização geográfica, influenciada pelos contextos históricos e institucionais, continua a demarcar quem tem acesso a quais serviços financeiros e a que preço. Tem um estudo muito interessante do Dymski, que faz uma contundente crítica à tese de O'Brien sobre o fim da geografia. Com base no exemplo da crise do subprime nos Estados Unidos, o Dymski demonstrou que a vulnerabilidade às crises financeiras economicamente devastadoras varia ao longo do espaço em nível nacional e subnacional. Ele vai mostrar que os empréstimos predatórios nos Estados Unidos, eles surgem nas áreas das minorias étnicas e raciais, nas áreas mais pobres dos Estados Unidos, e a partir dali que ele vai, enfim, se disseminando pelo espaço americano. Ora, todos esses estudos, o que a gente também tem observado nas 2 últimas décadas, é que essa literatura, que eu estou chamando de geografia das finanças, ela não cessa de crescer, chamando a atenção para a necessidade de abordagem geográfica e instrumentalizar o debate sobre o processo de financiarização. Apesar do crescente consenso sobre o fato de as instituições financeiras e os mercados financeiros serem atores cada vez mais importantes, moldando a vida econômica, social e cultural contemporânea, 3 autores, recentemente, French, Leishon e Wainwright, identificaram, interessante dizer, milhões de significados atribuídos ao termo financiarização. É pouco comum. Bom, todos os conceitos são polissêmicos, né? Pensando na escala, mas financiarização eles fizeram assim, catalogaram muitas definições, mas identificaram pelo menos 2 maneiras principais como essa ideia vem sendo mobilizada pelos cientistas sociais. Na primeira, a financiarização tem sido utilizada como um descritor de uma ampla transformação na economia e na sociedade, na qual o setor financeiro e os mercados financeiros passaram a ocupar uma posição dominante ou quase dominante em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Na segunda forma, a financiarização tem sido empregada para descrever os processos e os efeitos do crescente poder dos valores financeiros e das tecnologias sobre as corporações, os indivíduos e as famílias. Um campo de pesquisa vem então se constituindo progressivamente, trazendo ao debate as relações entre globalização financeira e soberania dos Estados nacionais, conexões entre as finanças globais e os territórios regionais e locais, seus fluxos e suas redes, padrões espaciais dos serviços bancários e financeiros, mudanças nesses padrões, o desenvolvimento desigual e a exclusão financeira e a criação de novos espaços financeiros, vide a temática das cidades globais e dos centros financeiros, incluindo os offshores. Eu diria que no Brasil, você tem abordagens, uma série de trabalhos de sociólogos e de geógrafos que estão presentes nessa reflexão sobre as complexas conexões entre finanças, sociedade, política e território. Maria Laura Silveira, que vai falar amanhã, e o Fábio Contel, né, da Universidade de São Paulo, largamente, eu diria, inspirados nos aportes teóricos de Milton Santos e seus orientandos, né, tem mostrado como os tempos locais e regionais são cada vez mais substituídos pelos tempos nacionais ou globais, quando famílias e indivíduos passam a contrair dívidas
e a comprar produtos financeiros que alteram o ritmo da reprodução cotidiana de suas vidas. As ações individuais e coletivas perdem cada vez mais seu caráter orgânico com os lugares nos quais efetivamente se dão. Eles usam, né, o professor Milton usava a expressão, a creditização do território, ou a hipercapilaridade do acesso ao crédito, resulta numa racionalidade vertical, eles mostram, eminentemente financeira, que estaria impondo mais uma solidariedade organizacional do que uma solidariedade orgânica ao sistema de ações do espaço brasileiro. Uma outra pesquisadora brasileira também, a Sandra Videira, que fez mestrado conosco em Santa Catarina, doutorado em Presidente Prudente, professor Eliseu Espósito, ela vem trabalhando, analisando a disseminação espacial dos bancos estrangeiros no território brasileiro, a partir de novas lógicas locacionais e os modos de gestão das grandes corporações multilocalizadas. E eu tenho organizado um pequeno núcleo de pesquisa na Unicentro, no estado do Paraná. O fato é que o processo de reorganização do sistema financeiro internacional vem alterando a natureza dos integrantes do sistema e o modo como esse sistema funciona e se reproduz, né? É uma reorganização, pensar na linguagem sistêmica, dos subsistemas econômicos e dos subsistemas geográficos. Ora, historicamente, os bancos representam o centro do sistema financeiro. Contudo, há relativo consenso de que a distinção entre serviços bancários e outros serviços financeiros é cada vez menos clara. No mundo inteiro, os bancos têm sofrido concorrência de instituições financeiras não bancárias e de empresas externas ao setor financeiro que desejam desenvolver certas atividades bancárias. Então, eu diria que a função financeira não perde sua importância, mas o que tem se alterado é a maneira como essa função é exercida na prática. E essa alteração tem ocorrido em detrimento dos bancos. Novas regulamentações têm permitido a instituições não bancárias, por exemplo, como as grandes redes varejistas, moverem-se em direção à atividade bancária. O que acontece? Bom, isso vai pressionando o setor bancário e ele precisa responder. Em resposta a essas pressões, bancos e outras instituições de crédito também reorganizam, né? O autor fala assim, a sua arquitetura do conhecimento, a começar pela reorganização da rede de agências, com implicações espaciais significativas. Como eu disse, vai mudando o que alguns autores denominam de arquitetura do conhecimento do sistema bancário, que era tradicionalmente baseada numa interação face a face com os clientes, e que se transforma pela difusão dos serviços bancários sem agências, quando clientes estão sendo, eu diria, selecionados, filtrados e avaliados à distância, com o uso das tecnologias de informação e comunicação apoiado em grandes bancos de dados, sistemas de pontuação de crédito, entre outras estratégias do setor. Nessa nova arquitetura do conhecimento, coexistem pelo menos duas dimensões interrelacionadas na sua estrutura locacional. O que a gente chamaria da distribuição dos canais de distribuição, da geografia dos canais de distribuição e a geografia das funções centralizadas. Eu falei em complexificação, né, no início, porque, na verdade, cada uma dessas dimensões se tornou ainda mais complexa. À rede física de agências se somam outros canais de distribuição e à tradicional centralização do comando da atividade bancária se somam outras funções centralizadas, como aquelas desenvolvidas pelos call centers, pelas centrais de atendimento. E a cada uma delas corresponde uma ordem espacial própria, né? Quando eu falo em ordem, eu não estou falando em nada que seja normativo, ordem positiva, desordem negativa. Eu estou falando ordem no sentido de uma relação inteligível entre as partes. Então, a ordem espacial de cada uma dessas funções, ela é distinta. Então, as redes e as estruturas vocacionais vão ficando um pouquinho mais complicadas, inclusive da gente seguir os atores e reconhecê-los, né? Na ausência de um conceito de rede financeira
na literatura nacional e internacional, nós propomos compreendê-la como uma estrutura de interconexão instável no tempo, móvel e inacabada, composta de elementos de interação, instituições bancárias e não bancárias, indivíduos, organizações, firmas, ligados entre si por conexões de diferentes ordens, principalmente fluxos informacionais e financeiros, de novo, que tende à complexificação. Nessas redes, na metrópole, o comando, ou a centralização do comando, num processo que, no caso brasileiro, parece ainda não ter atingido o seu limite. Eu tenho acompanhado na pesquisa nos últimos anos esse processo de centralização espacial da atividade bancária nas últimas décadas, e tenho acompanhado, portanto, o extraordinário crescimento do comando das instituições bancárias em alguns poucos pontos do território, e, para ser mais precisa, na metrópole paulista, e é isso que os dados vêm apontando. Então, vejamos algumas estatísticas. Na segunda metade dos anos 90 e primeira metade dos anos 2000, o que nós observamos é que 16 cidades brasileiras perderam sedes de bancos. Nessas 16 cidades, a gente tem 13 capitais estaduais, todas as regiões do Brasil, Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Maceió, João Pessoa, Natal, São Luís, Teresina, Norte e Nordeste, Goiânia, Cuiabá, Centro-Oeste e Florianópolis, na região Sul, deixaram de sediar instituições bancárias a partir das privatizações dos bancos públicos estaduais. Privatizações, como a gente sabe, resultaram de um conjunto de ações que incluíram pressões do Banco Mundial e do FMI sobre governos latino-americanos para reduzir a presença do Estado, o papel ativo, assistimos também, de bancos privados nacionais e estrangeiros na compra desses bancos estaduais, nos leilões da privatização, e assistimos uma forte ação normativa do Banco Central, que instituiu, no final dos anos 90, um programa de incentivo à redução do setor público estadual na atividade bancária. Mas outros centros urbanos, não capitais de Estado, também deixaram de sediar instituições bancárias, como Juiz de Fora, Mossoró, no Nordeste e Sete Lagoas. Então, isso, de uma maneira geral, no cenário, uma redução das cidades sede de bancos. Diminuiu também a concentração relativa de sedes na cidade do Rio de Janeiro. Em 1996, a cidade do Rio acolhia 23% das sedes dos bancos no Brasil. Em 2013, esse número caiu para 8%. Cresceu progressivamente o comando de Curitiba, capital do estado do Paraná, no sul do Brasil, de 1,66% em 96 para 5% em 2013. Agora, é na metrópole paulista que o comando, na verdade, como eu disse, não cessa de crescer. Em 1986, 37% das sedes estavam em São Paulo, pouco mais de um terço. Em 2013, 67%, ou seja, mais de 2/3 do controle da economia está em São Paulo. E eu diria, quer dizer, quando a gente olha a curva, é uma curva que continua, né? Por isso eu digo que eu acho que não atingiu ainda o seu limite. Mas o que nós temos observado nas últimas décadas é digamos, a emergência de um novo nó nessas redes. Eu diria que as tecnologias de informação, de comunicação apoiadas em bancos de dados de clientes constituem o meio técnico, científico, informacional, para usar a interpretação do professor Milton Santos, que possibilita, por exemplo, a emergência de, isso que eu estou chamando um novo nó nas redes bancárias e financeiras, ou de um novo lugar de convergência dessas redes. E eu estou falando dos famosos call centers, que invadem as nossas casas. Não sei se em Portugal é igual, no Brasil, de manhã, de tarde, de noite, agora já tem com gravações e vai sofisticando cada vez mais. E esses call centers apresentam uma geografia muito própria, que vai variar de país para país, mas que vai se alimentar justamente da diferenciação no espaço.
embora a gente possa ter a percepção de que essas centrais de atendimento operem de uma forma uniforme, algumas pesquisas no Brasil e no exterior têm mostrado que não. Que, ao contrário, a emergência desse setor em cada país ocorre num contexto de diversidade. Diversidade de instituições nacionais, de normas culturais, de condições de mercado de trabalho e de demanda dos consumidores. Então, eu fui em busca dessa bibliografia internacional e você começa a ver esses movimentos, né, diferentes em cada lugar. Então, eu encontrei um trabalho sobre Bangladesh, né? Então, em Bangladesh, essas firmas se concentram em torno das duas maiores cidades, Dhaka e Chittagong, se eu pronunciei adequadamente. Na Irlanda, elas estão completamente concentradas na periferia imediata de Dublin, num trabalho muito instigante que articula call center, gênero e reestruturação no oeste rural americano. A geógrafa Anne Bonds mostrou como, ao mesmo tempo em que essas tecnologias de teleserviço possibilitaram às firmas se libertarem, né, de um constraint espacial, as dinâmicas de reestruturação e o declínio industrial redefiniram padrões econômicos e sociais no oeste americano. Ela mostra que são os serviços que hoje dominam a economia rural e o mercado de trabalho, e como as mulheres estão desproporcionalmente representadas nesse setor de call center. Desproporcionalmente, são elas que ocupam 80%, na verdade, desse tipo de trabalho nessa região no oeste rural americano. Numa tese recentemente defendida na Universidade de São Paulo, Marina Cacho de Almeida caracteriza o setor no Brasil e aponta algumas conclusões importantes na divisão territorial do trabalho dessas empresas. Então, de um lado, a gente observa, ela afirma que a maioria das empresas brasileiras só atua na prestação de serviços menos qualificados, como os atendimentos aos consumidores, embora existam empresas que investam em tecnologias de informação, prestação de serviços com maior valor agregado nessas operações. Então, tem aquelas que têm as fábricas de softwares e os data centers e as centrais de atendimento, mas a maioria trabalha só com o teleatendimento. E a cada uma dessas atividades também corresponde, eu diria, reconheço nesses trabalhos, uma ordem espacial própria. De uma maneira geral, aquilo que está no plano da economia do conhecimento, as fábricas de softwares e os data centers, né, vão estar situados nas metrópoles das regiões sul e sudeste, principalmente na metrópole paulista, e num raio de 100 quilômetros a partir da metrópole, até São José dos Campos e Mogi das Cruzes. Né? E a tese da Marina mostra que as unidades de tecnologia da informação localizam-se como grande parte das sedes dos bancos num dos principais centros de negócio da metrópole, na Avenida Faria Lima. Esses data centers centralizando os dados e as informações para o comando das ações das demais unidades. As centrais de atendimento estão espalhadas e, portanto, de uma forma diferente, né, do que eu vi no caso irlandês ou no caso mesmo de Bangladesh, estão espalhadas pelas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, apontando para um processo de desconcentração espacial dessas operações em direção aos espaços menos valorizados, com disponibilidade de mão de obra barata, mas, ao mesmo tempo, com escolaridade de nível médio, com disponibilidade de redes técnicas que viabilizem a fluidez na circulação de fluxos informacionais. Ela vai mostrar, a tese, a construção do que a gente chamaria de círculos de cooperação, uma cooperação entre o Estado e as empresas para a instalação desses objetos geográficos, redução de alíquotas de imposto sobre serviços, de imposto sobre transmissão de bens imóveis e de IPTU, e políticas educacionais voltadas para a formação profissional especializada. Ela traz o exemplo da inauguração de um call center na região norte da cidade do Rio de Janeiro, quando estiveram presentes a presidente da República e o governador do Estado, e que convergiram nos seus discursos ao associarem
essa empresa, a geração de empregos e mais a chamada revitalização urbana, ou seja, essa atividade participando do processo de revitalização dos espaços da cidade do Rio de Janeiro. Eu, num certo momento, fiz um certo exercício de buscar nos anúncios online, né, anúncios de emprego para esse setor, queria entender um pouco a configuração desse mercado de trabalho, né, e observei que na metrópole paulista, esses centros de atendimento estão, né, onde é que eles estão localizados? Eles estão, obviamente, nos espaços menos valorizados, eles recrutam sua mão de obra em lugares próximos, mas não tão próximos, né, a gente vai ver daqui a pouco, apresentando um alcance espacial relativamente grande, né? Se a gente pensa, por exemplo, nas bases da teoria das localidades centrais, no conceito de alcance espacial dessa bacia de mercado de trabalho. Por exemplo, num anúncio recrutando atendentes para trabalhar com cartão do Bradesco, né? Um dos maiores bancos brasileiros. O local é Metrô São Bento, então é o Centro Velho, né, de São Paulo, Brás, Bresser, Mooca, uma outra empresa irá atuar no call center de uma multinacional americana, processadora e administradora de cartões de crédito. Eles diziam, vocês vão atender ligações para tirar dúvidas e para dar sequência a solicitações feitas pelos clientes, em letras garrafais do anúncio. Apenas receberá ligações para tirar dúvidas dos clientes, exclamação, enfim, tentando atrair, deixar bem claro o tipo de função. E a empresa está localizada em Jundiaí. E quando a gente vai ver, eles dizem, né, a zona de recrutamento, a área de recrutamento, são todos os municípios vizinhos, e conversando com os meus colegas paulistas, porque eu não conheço São Paulo a ponto de imaginar qual o tempo de deslocamento, tem aqui deslocamento da ordem de 1h30 até 2 horas do local de trabalho ao local de atendimento. Bom, os salários muito baixos, daqui a pouco a gente vai ver que justamente alguma coisa que une esse setor também são os baixos salários. Ora, mas esses call centers também estão presentes em centros não metropolitanos, chamando atenção para a dispersão espacial dessas atividades, dessas operações no Brasil. Então, tem 2 exemplos, Caruaru, no estado de Pernambuco, e Montes Claros, no norte de Minas Gerais, foram, segundo a pesquisa da Marina, os centros que tiveram maior crescimento percentual de operadores nos últimos anos. E esses centros que tiveram maior crescimento de operadores foram também os centros que apresentaram os menores salários pagos a esses operadores. Então, ao unir esses centros não metropolitanos, o significativo número de jovens com ensino médio completo, geralmente matriculados no ensino superior, no caso de Montes Claros, concessões de terrenos e de infraestrutura pelos governos locais, enfim, pelas prefeituras, né? Então, o que a gente assiste é uma desconcentração espacial relativa em alguns pontos do território, tá? Uma centralização dos poderes políticos e econômicos na metrópole, e, como consequência, uma certa fluidez espacial, mas também um acirramento da competição entre os lugares, a chamada guerra dos lugares, né, para atrair esse tipo de investimento. Então, podemos concluir parcialmente que nessa relativamente nova arquitetura do conhecimento, a metrópole paulista constitui o principal lugar de convergência dessas redes, dessas funções centralizadas, num processo que eu diria inacabado. Agora, o que é importante destacar é como o econômico, esse que a gente está falando, os poderes econômicos, esse econômico ele é constituído, não é, através de relações sociais. Então, muitas pesquisas têm enfatizado o papel das densas redes de interação entre indivíduos e firmas, tanto nos distritos financeiros internacionais, como no caso brasileiro, facilitando os processos de inovação e explorando os caminhos, no caso das pesquisas, ou as maneiras pelas quais os processos de inovação estão enraizados, né, social e territorialmente. Ora, no caso brasileiro,
as pesquisas da Mariana Fix, né, conhecida de alguns de vocês, ela desenvolveu mestrado, doutorado, teve mestrado premiado no concurso da ANPUC, né, acho que ela é bastante talentosa. Os trabalhos que a Mariana Fix tem desenvolvido me ajudam a compreender essas relações